Uma política, por exemplo, se a gente dividir, o primeiro setor é o setor público, tá? A política que a gente acabou de falar. O terceiro setor é a política da sociedade civil, das ONGs, das associações, de todo esse serviço acoplado, né, e necessário, porque ele tem um formato diferente, apesar de ele ter aderência com o primeiro setor, e o segundo setor que é o setor empresarial. A política faz parte do dia a dia, né? Alguns dão exemplos clássicos. Acho que o primeiro ato político que a gente tem é chorar para ganhar o acesso ao seio da mamãe e a gente ter o leite. Dizem isso, eu acho uma boa figura para provocar os nossos espectadores, aí, quem está nos assistindo. Então a política é de fato uma ferramenta de conquista. Você podia fazer um jogo, como se fosse um jogo de Quake daqueles antigos, não sei se vocês vão lembrar, que para você passar por uma fase no futuro você precisava ter conquistado outras coisas. Então esse caminho da política, e o Brasil é um país absolutamente interessante. Nós estamos aí, a medicina, enquanto a gente está aqui gravando esse programa, essa pequena participação, tem pesquisadores do mundo inteiro estudando as bactérias. Por que elas estudam as bactérias? Porque o homem, com a sua, entre aspas, inteligência, conseguiu criar medicamentos que nos protegem, que nos livram das bactérias. Só que ao mesmo tempo que esses medicamentos nos livram, eles atuam como agentes seletivos, agentes de seleção, matando as bactérias mais o quê? Mais vulneráveis, mais fracas. Consequentemente, essa criação do homem, que são os antibióticos, mataram as mais fracas e fizeram uma seleção onde existem hoje superbactérias que atacam e matam as pessoas. Uma dessas superbactérias mudou a história do Brasil. A história do Brasil foi alterada por uma bactéria. O então presidente Tancredo Neves, eleito pelo Colégio Eleitoral, pelo Congresso Nacional em 1985, entre a sua eleição e a posse, ele teve uma dor abdominal, foi a um hospital em Brasília, hospital de base da aeronáutica, fazer uma operação clássica de diverticulite e adivinha o que aconteceu? Nesse hospital ele contraiu uma bactéria e essa bactéria provocou uma septicemia e ele morreu de uma infecção generalizada hospitalar. Por que essa bactéria mudou a história do Brasil? Matou um homem que foi escolhido, que era um líder, e o seu vice, então ex-vice-presidente José Sarney, assume e faz o papel dos 5 anos da transição até a eleição de Fernando Collor de Mello. Então, isso é a política, ou seja, essas variáveis múltiplas que fazem parte do sistema, e a gente perceber isso. Como é que os processos de escolhas, os nomes, a eleição, a própria manifestação do voto, todos acham que o voto é a celebração da democracia. Mas não. Se você me perguntasse qual é o seu sonho político, hoje nós temos quantos candidatos viáveis à presidência da República? 3, 4? Talvez 3, né? O Bloco, pilotado pelo partido hoje à frente, que é o Partido dos Trabalhadores, com a presidente ou a presidenta, como você quiser, Dilma, e os partidos que apoiam. O bloco polar do Aécio Neves, através do PSDB, e um terceiro bloco, uma terceira via, com o PSB de Eduardo Campos e a Marina se fundindo nesse grupo. São 4 nomes. Olhando para a câmera e te falando o que eu queria que acontecesse no Brasil. Que os 4 se juntassem amanhã, daqui a 10 dias, não importa, ou talvez um jogo de Copa do Mundo. Pô, vamos assistir um jogo lá do Brasil? Vamos combinar o seguinte? Vamos todo mundo trabalhar junto por esse país? Será que isso vai acontecer? Ou eles vão continuar achando que o voto é a celebração da democracia? Isso é política.